Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que com certeza você já ouviu falar, você já ouviu alguém comentando sobre isso, enfim, alguma coisa já chegou até você aí com esse termo. Então hoje nós vamos falar sobre espiritualidade quântica, coisas quânticas, né? Se usa tanto esse termo, então hoje nós vamos tentar explicar um pouquinho do que se trata e se isso aí tem algum fundamento na realidade. Bom, antes de começar o vídeo, por favor, clique aí no curtir se você já conhece o nosso trabalho, para não esquecer. Isso ajuda muito o nosso canal a ser divulgado e ajuda o YouTube a entender que nós estamos tendo aí interação com as pessoas que nos assistem. Bom, então vamos lá começar o nosso tema aí, quântico, né? Com certeza você já ouviu falar de espiritualidade quântica, não sei o que é uma verdade quântica, a física quântica explica tais e tais coisas da espiritualidade, né? Temos orações quânticas, enfim, magias quânticas e tudo quanto há se usando essa terminologia, né? Então vamos tentar entender direito do que se trata, né? Para depois nós chegarmos aí a uma conclusão se isso existe ou se isso é mais uma falsificação, ok? Então, a princípio nós temos que entender o que é física quântica, né? Então a física quântica, ela é um ramo teórico da física que estuda todos os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas. Nossa, que coisa difícil, o que é isso? O que são partículas atômicas e subatômicas? Bom, são aquelas partículas que são iguais ou menores que os átomos, né, em tamanho, ou seja, os elétrons, os prótons, etc. Então, a física quântica ela vai estudar os fenômenos relativos a essas partículas. Né? Por quê? Porque essas partículas elas não podem ser adequadamente estudadas pela física clássica, porque elas não são influenciadas pelas mesmas leis que compõem a física clássica. Né? As leis como a lei da gravidade, a lei da inércia, enfim, todas essas leis que nós conhecemos lá desde a época do nosso ensino médio. Né? Então, a física quântica, na verdade, ela vai se dedicar ao estudo de um campo, né, da matéria, onde essas leis que são, digamos assim, explicadas e exemplificadas lá pela física clássica, elas não conseguem explicar adequadamente. Né? Então, basicamente, física quântica é isso. Né? Então, de onde que surgiu a física quântica? Bom, a física quântica ela surgiu durante os primeiros anos do século XX. Né? Então, houve um físico muito famoso, né, que com certeza quem já estudou aí, ou quem se interessa por esse ramo, já ouviu falar, né, que é o Max Planck. Né? O Max Planck, que nasceu lá em 1858 e morreu em 1947, ele foi quem desenvolveu os seus princípios básicos. Né? Foi ele que desenvolveu os princípios básicos da física quântica. Então, quando nós falamos em leis da física quântica, nós estamos nos referindo também às bases lançadas aí pelo Max Planck. Tá, e aí nós temos um outro físico muito famoso, né, o Albert Einstein, né, que é o famoso criador lá da teoria da relatividade. Né, e foi o Albert Einstein que batizou a chamada equação de Planck de quantum. Né, o que é daí quantum quântica. Né, o que é quantum? Né? Quantum é quantidade em latim. Né, quantidade. Então, na física, quântico, né, é uma referência a um evento físico. Um evento físico que é chamado de quantização. Ou seja, é uma alteração instantânea lá dos elétrons que contém um nível mínimo de energia para um superior caso sejam aquecidos. Essa quantização, né, ela digamos assim,
um pouquinho complicada de explicar, mas assim, em linhas muito gerais, né? Em linhas muito gerais seria o seguinte: você imagina que você pega enfim, uma vasilha de água e começa a esquentar, né? Então essa vasilha de água ela vai de uma temperatura X a uma temperatura Y em tantos minutos. E naquele tempo em que essa temperatura, que ela chegou à temperatura Y, então ela foi gradualmente se esquentando até chegar à temperatura Y. No caso da quantização, né, o que acontece? É um salto, ou seja, esses elétrons eles são esquentados, mas eles não passam pelas temperaturas intermediárias, né? Eles não vão, por exemplo, da temperatura X para X1, X2, X3 até chegar no Y, né? Não, eles vão do X para o Y em um salto. Então esse fenômeno ele é chamado de quantização. Bom, eu não tenho a pretensão nesse vídeo de tentar explicar aqui com detalhes esse tipo de fenômeno ou outros fenômenos que são estudados aí pela física quântica. Mas é importante que se saiba, né, que a teoria, mesmo que a teoria da física quântica ela esteja focada em fenômenos subatômicos e atômicos, né, esses fenômenos, obviamente, que eles são refletidos nos aspectos materiais ou macrocósmicos, né? Ou seja, todas as coisas materiais, obviamente, são feitas de moléculas, de átomos, etc. Então, obviamente que tudo aquilo que afeta os átomos, as moléculas e tudo mais, vai afetar aquilo que é feito desses elementos, né? De átomos, de moléculas, e tudo é feito de elementos. As coisas materiais elas são feitas de moléculas, de átomos. Então, obviamente, as leis que afetam essas moléculas, esses átomos, vão afetar as coisas como um todo, né? A mecânica quântica, né? A física quântica também é chamada de mecânica quântica. A mecânica quântica ela é extremamente complexa, né? E ela tenta explicar questões que não são desenvolvidas pela física clássica, por essas questões que nós já falamos, né? Uma vez que a física clássica ela vai estudar leis que são compostas, né, as leis como a lei da gravidade, a lei da inércia, o comportamento das ondas, e enfim, existem vários ramos aí da física que vão estudar diversos fenômenos diferentes, e a mecânica quântica ou a física quântica ela vai estudar justamente aquelas áreas, né, que estão fora aí dessas leis aí da física clássica, né? Então, vamos dizer assim, pouca gente compreende do que se trata de fato a física quântica, né? Então, o adjetivo quântico, né, pode ser aplicado aí para toda e qualquer bobagem pseudo-esotérica, para qualquer neo-espiritualismo que seja, né? Então, qualquer coisa que eu coloco lá, eu penduro lá uma etiqueta de tal coisa é quântica, né, vai ter um monte de gente para acreditar e dizer, nossa, que maravilha, isso aí então é muito profundo, isso aí é muito científico. Então, quer dizer, as pessoas criaram, né, meio que uma ideia de que pelo fato de que a física quântica é um ramo teórico bastante complexo das ciências, né, então criou-se a ideia de tudo aquilo que é quântico é muito misterioso, tudo aquilo que trata da física quântica é alguma coisa que está aí fora da ciência comum, né, da ciência comum no entender dessas pessoas, né? Então, óbvio que você usar termos que pareçam científicos, né, dá um ar de confiabilidade, né, um ar de confiabilidade às coisas, né, especialmente para o materialismo disfarçado de espiritualidade evolucionista, né, que nasceu há muito tempo, pelo menos desde lá do Descartes, né, até hoje. Então hoje aí você tem o fenômeno dos OVNIs, né, a pseudo-espiritualidade dos OVNIs, dos ETs, orações quânticas, espiritualidade quântica, discos voadores, uso de drogas alucinógenas para intoxicar o seu cérebro na busca de sensações, de experiências sensoriais,
e muitas outras coisas desse gênero. Então, quem gosta desse tipo de pseudo-espiritualidade, né, com ares aí de ciência, que na verdade isso tudo não passa de um cientificismo barato, né, que não tem nada a ver com espiritualidade, então quem gosta disso vai obviamente usar aí a torta e a direita esse adjetivo, né? Ah, tal coisa é quântica, tal coisa é misteriosa, tal coisa é comprovada cientificamente. As pessoas adoram esse adjetivo, né? Que tal coisa é comprovada cientificamente. Sendo que na verdade não é nada disso, né? Essas pessoas geralmente usam esse comprovado cientificamente de uma forma completamente irresponsável, de uma forma completamente inconsciente do que elas estão falando, e também a utilização desse adjetivo quântico, né, para qualquer coisa demonstra exatamente essa incompreensão, esse desconhecimento em relação ao que seja de fato a física quântica. Bom, se você gosta do assunto, se você quer compreender um pouquinho mais o assunto, né, e não cair, acho que não cair nesse papo furado, você já não vai cair mais a partir deste vídeo, né? Mas assim, se você gosta do assunto, se você quer compreender um pouco mais sobre o que seja a física quântica de fato, né, eu recomendo a você alguns livros, né? Então esse aqui é um clássico, né? É o Física Quântica, do Eisberg e Resnick, Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas. Esse livro é um clássico para quem gosta de estudar o assunto, né? Um outro que já é... Esse aqui é um livro complexo, tá? Então você tem que ter assim bons fundamentos na física clássica, você tem que conhecer assim razoavelmente bem as teorias da física clássica para você compreender, e é bom que você saiba um pouquinho de matemática também para você compreender bem esse livro aqui, que é, como eu disse, um clássico sobre física quântica. Um outro livro, esse já bem mais introdutório, que vai falar um pouquinho sobre física quântica, né, é esse aqui, ó, O Universo em Expansão, do Big Bang aos dias de hoje, do Mark A. Gerlich, Um Mundo Descomplicado, da série Mais Ciência. Um outro que já é antiguinho, mas que também vale a pena dar uma olhada, é esse aqui, Uma Breve História do Tempo, do Big Bang aos Buracos Negros, do Stephen Hawking. Essa minha edição aqui já é bem velhinha, faz bastante tempo que eu li. Nem sei. Essa edição é de 88, pra você ter uma ideia. Eu não li em 88, mas assim, ela já é bem antiguinha, faz bastante tempo que eu li Uma Breve História do Tempo. A continuação desse aqui, Uma Breve História do Tempo, é um que ficou até famoso há um tempo atrás, que é esse aqui, ó, Universo numa Casca de Nós, também do Stephen Hawking. Só que se você não leu Uma Breve História do Tempo, vai ser um pouco complicado de você ler O Universo numa Casca de Nós. E esse aqui, O Universo numa Casca de Nós, precisa também ter uma boa base teórica anterior para você compreender. Não é um livro fácil, tá? Apesar de ter sido um livro comentado e as pessoas disseram não, porque é legal, etc, 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 muita gente ou fingiu que leu ou leu e não entendeu, tá? Porque dizem algumas bobagens enormes em relação a esse livro que mostram que essas pessoas não entenderam o que leram direito. Então, antes de ler esse aqui, leia Uma Breve História do Tempo e O Universo em Expansão. Aliás, se eu fosse colocar aqui uma ordem para você ler, eu diria assim: leia primeiro O Universo em Expansão, depois leia Uma Breve História do Tempo, depois O Universo numa Casca de Nós, e depois esse aqui, Física Quântica. Que esse aqui é pedreira. Esse aqui é um livro que não só é um livro de leitura, mas é um livro de consulta para certos assuntos. Quem gosta do assunto física teórica, esse livro aqui é um livro de consulta, um livro essencial, né? Então, fica aí o meu recado para você. Não caiam nos papos furados aí de física quântica, de oração quântica, de espiritualidade quântica, de isso e daquilo, porque essas pessoas, elas não entendem nem de física quântica e nem muito menos
de espiritualidade, de metafísica ou de qualquer coisa do gênero. Não se deixem enganar por esses charlatães que andam por aí espalhando besteiras. O YouTube mesmo está cheio desse povo, né? Cheio do povo aí dos ETs, cheio do povo que canaliza não sei o que do ET, né? Cheio de gente que diz que é ET, outros querem dizer coisas aí com tom professoral e dizem besteiras assim monumentais. Então, não caia no papo furado desse pessoal, ok? Obrigado pela sua atenção. Vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir os meus mais recentes trabalhos sobre maçonaria, né? O curso elementar de maçonologia e o vademecum das ordens superiores ou sapienciais do rito francês. Você pode adquirir por e-book, né? Ou você pode adquirir também através do e-mail o livro físico lá, o curso elementar de maçonologia, que ele tem. Eu o tenho disponível aqui em livro físico se você tem alergia a ler em e-book, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!